Vou pegar um negócio aqui. Boa. Oi, gente. Para quem está assistindo gravado, oi, bom dia. Então, eu sou a Yara, faço parte do Núcleo de Bio, sou professora e coordenadora do Núcleo de Bio, faço ciência política na Unirio, fiz um semestre de biologia, aí eu falei, acho que não é isso, né? Aí eu fui para outra área, fui para a área da política, e é isso. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno. Deixa eu pegar aqui os slides de novo. E a gente vai conversar um pouco sobre... Pois é, sobre esse álbum que faz parte aí da vivência de várias pessoas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Idosos confusos com a tecnologia. Opa, que vocês já viram já uma boa parte dos slides. Foi? Não sei se está apresentando, foi. Boa. Então tá, gente. Hoje a gente vai estudar sobre esses 4 homens mal encarados, talvez, nessa foto, mas... Brincadeira, foi a melhor foto que eu peguei deles. Mas enfim. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Vamos lá. Então a gente começa aí pela nota biográfica do grupo. Então, o grupo musical Racionais MCs, eles iniciaram, né, a sua carreira lá em 88, e os 4 integrantes, né, as 4 pessoas que fazem parte dos Racionais MCs, é o Mano Brown, o Ed Rock, o KLJ e o Ice Blue. Eles são originários de bairros periféricos de São Paulo. Então, o Mano Brown e o Ice Blue são da Sul, e o Ed Rock e o KLJ são da Norte. Eles são conhecidos, né, esses locais, eles são conhecidos pela segregação da população negra. Então, as letras são narrativas poéticas, né, que vão refletir a vida diária de populações à margens de centros urbanos. Né? Então, são pessoas marginalizadas. E principalmente das questões da vida dos jovens, né? Como naquela época eles eram jovens. Então, além de Sobrevivendo no Inferno, de 97, os seus álbuns de estúdio incluem Raio-X do Brasil, de 93, Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002, e Cores e Valores, de 2014. Né? Então, Cores e Valores foi o último álbum lançado aí pelos Racionais, e o Sobrevivendo no Inferno é de 97. As composições dos Racionais MCs. Então, com o rap dos Racionais, tem pela primeira vez, né, vê-se pela primeira vez, o retrato verdadeiro, né, o retrato verossímil. Vocês vão ver, acho que essa palavra, às vezes, eu já vi ela cair no vestibular, então saibam o significado dela, né? Então, é de acordo com a verdade, é um retrato de acordo com a verdade das seguintes situações da vida periférica: os acertos de conta entre traficantes, os efeitos do uso de drogas, preconceito racial e a prostituição, né? Esse preconceito racial a gente entende como racismo. Então, nas músicas, eles vão mesclando entre versículos bíblicos, dados estatísticos e narrativas pessoais. As canções de Sobrevivendo no Inferno, elas sempre têm um clima de tensão permanente. A única exceção, né, é Qual Mentira Vou Acreditar, que tem essa base mais instrumental, que é uma letra mais descontraída, mais dançante, mas no restante do álbum vocês vão perceber que sempre vai ter um clima aí de tensão permanente nas batidas, nas letras e tudo mais. Então, mesmo, né, que em Qual Mentira Vou Acreditar, ela sendo uma letra mais descontraída, ela vai narrar, né, apesar dessas referências a abordagens policiais, o Ed Rock, ele narra a experiência de um jovem à procura de diversão noturna, né, mesmo com essas referências a abordagens policiais. Agora a gente vai falar mais sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno de fato. Então, ele é de 97, como eu falei, e numa entrevista que eu estava vendo, eu li que estava escrito, né, Sobrevivendo no Inferno, contundente como sempre e atual como nunca. Então, o álbum Sobrevivendo no Inferno, ele não é só daquela época, né, da época de 97. Ele é mais atual do que nunca. Então, ele vai mostrar a vivência de muitos jovens brasileiros, que muitos jovens brasileiros ainda passam, né, dentro e fora das comunidades.
Então, no disco, a gente consegue perceber que a periferia era e ainda é o retrato da falta de estrutura por parte do Estado. Né? E que estrutura é essa? A estrutura é o saneamento básico, os recursos para ter emprego, educação, saúde, moradia, né? Alimentação também, óbvio, é essencial, que é expressada nessa desigualdade tanto social quanto racial. Então, quando a gente fala sobre raça, a gente também vai falar sobre classe e gênero, né? Então, são esses três pilares. Então, quando a gente fala de raça, a gente fala de gênero e classe, a gente não pode esquecer. Então, quando o grupo ele lançou o álbum, a lei que determinava que o racismo era um crime inafiançável já tinha sido sancionada há 8 anos. Então, 8 anos antes, né, em 1989, estou errado? 89? Eu acho que é 89, gente. Eu não sou de exatas, tá, gente? Eu sou de humanas, como eu já falei. Como o crime inafiançável já tinha sido sancionado. Então, 8 anos antes, né, desse álbum ser lançado, já tinha essa lei. Então, assim, a gente consegue perceber que mesmo com a lei, basicamente nada mudou. Né? Então, a gente vê agora aí que o crime de injúria racial, ele também se tornou um dos crimes inafiançáveis, né? Assim como o racismo. Porque antes era assim, ninguém era preso por racismo, todo mundo era preso por injúria racial. Por quê? Porque era um crime que era só você pagar uma fiança e você estava solto. Já o crime de racismo, não, né? Então, agora, injúria racial, ele parou de ser esse mamão com açúcar aí, não tem problema, chamou alguém de macaco, de não sei, é só falar que é uma injúria racial, nunca é racismo. Né? Se a gente for ver quantas pessoas foram presas por racismo, não chega nem perto ao tanto de pessoas que foram presas por injúria racial. Então, a representação do disco na época, ela vinha da vivência de cada um. Então, assim como eu falei, 2 eram da Sul e 2 eram da Norte. Então, eles tinham cada um as suas vivências, né, em 2 polos diferentes, mas cada um ali dentro do seu bairro também, né? Porque não morava todo mundo realmente no mesmo bairro. Então, cada um tinha a sua vivência e eles traziam, né, essa vivência para o disco, né? Eles trouxeram essa vivência. Então, quando esses 4 jovens pretos da periferia de São Paulo, eles começaram a mostrar suas vozes, a soltar suas vozes, combatidas, né, com sentimento de revolta e com sentimento de indignação, era como se, como eu falei aí, né, se eles apontassem a falha na Constituição. Né? Então, assim, eles mostraram que, olha, não é porque está lá que está certo. Há uma falha na Constituição, né? Então, e eles ficavam indignados com a ineficácia dela, porque mesmo com o crime de racismo, né, tendo lá uma lei que racismo era crime, mesmo assim eles ainda sofriam violência policial, violência urbana e, enfim, diversos outros racismos, né? E a gente vai ver isso ao longo da aula também. Então, o Mano Brown ele falou numa entrevista que ele deu para a Red Bull Station, que é uma entrevista muito boa, ela está em partes, né, não tem a entrevista toda, então depois procurem lá, Álbum Sobrevivendo no Inferno, entrevista, vocês vão achar. Ele fala assim, o que a sociedade analisou como um disco de protesto, para nós era cortar na própria carne. Então, o que a sociedade viu como, olha só, são 4 homens negros falando, né, protestando sobre a violência que eles sofrem, não. É a vivência deles, era a vivência deles. Né? Como ele falou, era cortar na própria carne, é esmiuçar as dores que o racismo trouxe e colocar num disco para o mundo ouvir, né? Porque esse disco não foi ouvido só aqui no Brasil, foi ouvido no mundo também. Então a gente vai falar um pouco da capa, né? Que também aí pode cobrar no vestibular da Unicamp, né? Como interpretação ou algo do tipo. Então, a capa do álbum, ela tem essa cruz dourada e com fundo preto. E do ladinho aí, né, como vocês podem ver aqui no cantinho, aqui, aí eu coloquei aqui para vocês lerem melhor, cita o Salmo 23, capítulo 3, que fala: refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Então, no álbum, vocês vão conseguir perceber que os 4, eles têm esse apego com a fé, né? Que a fé é uma coisa muito forte, uma coisa muito necessária na vida deles. A canção, capítulo 4, versículo 3, além desse título, ela traz versos como: e a profecia se fez como previsto, em 997 depois de Cristo. A Fúria Negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Então,
desde o álbum a gente já começa a ver que é um álbum com uma referência bíblica também, né? Tanto pela cruz quanto pelo Salmo. E desculpa, gente, deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar me atrapalhando. E enfim, é isso, né? Então, eles já mostram já que a fé é uma coisa essencial na vida deles, né? Na capa do livro Sobrevivendo no Inferno, o livro Sobrevivendo no Inferno, ele é só as letras das músicas, tá, gente? E algumas outras coisas também, mas é basicamente as letras. Mostra, né, tipo, o grupo dos Racionais com uma Bíblia embaixo do braço. Então, desde sempre, eles trazem essas referências bíblicas. Então, essas são as 12 faixas do disco. Então, lembrando que ela não é uma faixa, ela é só uma faixa instrumental, ela não tem letra, né? Então, a primeira, eu estava conversando com uma outra professora do cursinho, e ela falou assim para mim, eu vejo esse álbum dos Racionais como se fosse uma história, né? É uma história, basicamente uma história, porque a gente começa em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e vai até o final. Então é uma história. A gente começa em Jorge da Capadócia, né? Mas tem aquela parte, né, que fala sobre Ogum, Ogunhê, que é uma referência também a Umbanda, que eu não sei se vocês sabem, é a religião do Mano Brown, e a minha também. Mas enfim, ele traz muito dessas referências bíblicas, né? Então, em Jorge da Capadócia, né, ele fala sobre Ogum, em Gênesis também, ele fala, né, sobre, ele cita versos da Bíblia, em capítulo 4, versículo 3 também. Então, é como se fosse uma história contada, né? Então, aí no álbum ele vai tratar de diversas coisas. Os principais temas, né, todos os temas que eles retratam no álbum são todos de crítica social, né? Então, é o racismo estrutural que vai basear esse álbum. Então, as relações de poder, a violência urbana, a reflexão sobre a responsabilidade de representar uma enorme comunidade periférica. Porque os quatro não estavam falando só deles, né? Eles estavam falando de outras pessoas também, né? Eles representavam e representam outras pessoas, né? Da comunidade periférica. Então, Sobrevivendo no Inferno se aproxima aí da crônica e do conto, com essa vantagem de performance musical. Na mesma canção, a gente pode perceber, né, que vão conviver personagens fictícios, fatos políticos e dados estatísticos, né? Em capítulo 4, versículo 13, a gente consegue ver isso melhor. Então, os principais recortes temáticos. Agora a gente vai aí tratar de 4 pontos centrais do álbum, né, que vão ser esses recortes temáticos. Então, primeiro é o racismo estrutural e a violência urbana. Então, primeiro a gente precisa lembrar o que é o racismo estrutural, né? Então, o racismo estrutural, mesmo antes da escravidão, foram criadas leis que contribuíram para a existência do racismo estrutural. Então, em 1834, os negros foram impedidos de estudar. Em 1850, eles foram impedidos de adquirir terras. Em 1888, eles foram libertos. Mas aí, você livre, mesmo os escravizados estando livres, eles não tinham terras, eles não tinham educação e não tinham trabalho. O que contribuiu para que esse abismo social ele fosse crescendo cada vez mais e o racismo se estruturasse. Então, a gente lembra aqui, o racismo estrutural ele não é uma prática, mas ele é uma estrutura, assim como já diz o nome, né? Um racismo estrutural. Os racismos que são praticados é o racismo institucional, o racismo recreativo, entre o racismo ambiental. Então, tem outros racismos aí que são praticados, né? Então, esse é o racismo estrutural, que é o que vai basear todos esses racismos. Então, por isso que, mesmo depois de 130 anos pós-abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. Porque como que a gente vai chegar no mesmo ponto de chegada se para alguns a largada ela só foi dada depois? Então, a crítica social ela é o foco da obra, né? Então, só para fechar, então, isso é o racismo estrutural, tá, gente? Para vocês entenderem. Por que é chamado de racismo estrutural? Porque ele vem de uma estrutura, ele é uma base.
E a violência urbana, né, o que a gente já consegue aí perceber por parte da polícia e da sociedade também. A violência urbana, ela também é isso, ela vem por parte da sociedade. Então, a crítica social, ela é o foco da obra Sobrevivendo no Inferno. Antes da terceira faixa, que é capítulo 4, versículo 3, o Primo Preto, que é amigo e era até então, né, produtor do grupo, menciona estatísticas sobre a violência e a marginalização social do negro. Então, ele fala assim: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Esses dados, hoje em dia, né, estão aí diferentes, já mudaram, mas alguns melhoraram e, por outro lado, outros pioraram. Então, vamos por partes. Ele fala que em 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Eu moro na periferia, não em São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, moro numa periferia, e eu já sofri violência policial, desde a abordagem da polícia até tapa na cara. Então, e eu não tenho antecedentes criminais. Então, esse dado não foi um dado que só foi jogado ao vento, tipo, coloca aí 60% porque rima. Não, é um dado estatístico. Mostra que 60% das pessoas que moram em comunidades periféricas já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Tem coisas que não mudam. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Esse é um dado que vem mudando ao longo dos anos por conta das ações afirmativas. Né? As ações afirmativas, as pessoas, quando vão falar sobre as ações afirmativas, sempre falam sobre cota racial, como se só tivesse essa. Não existe a cota para quem estudou em escola pública, para quem né, tem a renda aí inferior ou com um salário mínimo e meio ou menos que isso, né? E só lembram da cota racial. Esse é um tipo de racismo. Por quê? Porque sempre vão focar nisso, porque olha só como os negros eles se rebaixam por conta das cotas raciais. Não, isso é como se fosse, bem entre aspas, uma reparação histórica. Porque foi como eu falei para vocês. Como que a gente vai ascender economicamente se a gente saiu da linha de partida muito depois das outras pessoas? Aí a gente entra na meritocracia. Aí já é um papo para um outro dia, mas hoje a gente vai focar aí no áudio Sobrevivendo no Inferno. Mas para vocês entenderem que o álbum ele faz a gente refletir, não são só letras. Né? O álbum faz com que a gente reflita sobre várias coisas do nosso dia a dia. Então, nas universidades brasileiras, quando vocês vão na USP, né? Quem está aí na capital, ou quem está no interior, ou em outros estados, quando vocês vão nas federais, nas públicas das cidades, dos estados de vocês, qual é a cor das pessoas majoritariamente dentro daquelas universidades? Na USP, até 5 anos atrás, era branca. Agora, e somente agora, isso vem mudando. Muito devagar, mas vem mudando. Então, assim, é um dado que já mudou, né? Essas ações afirmativas, elas ajudaram pessoas periféricas com uma renda muito baixa e pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência a entrarem dentro das universidades. E no final ele fala que a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui eu trago um outro dado, né, que já está atualizado, que a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país. Então, no tempo dessa aula aí de 50 minutos, é como se tivesse, não, né, morreram 2 jovens negros, de acordo com os dados. A faixa 4, estou ouvindo alguém me chamar, conta em primeira pessoa as reflexões de um personagem que está envolvido no crime. Então ele fala assim: agora é tarde, eu já não podia mais parar com tudo, nem tentar voltar atrás. Mas no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar minha vida um dia. Me olhei no espelho e não reconheci. Estava enlouquecendo, não podia mais dormir. Então, ele sabia que ele não podia parar e que ele não podia voltar atrás. Mas lá no começo ele sabia que aquilo ia acabar com a vida dele, de um jeito ou de outro. Ele sabia. Então, quando ele se olha no espelho, ele não se reconhece mais. Ele não é a mesma pessoa lá do começo. Ele mudou.
E então é importante notar um elemento que pontua toda a música. Enquanto tem esses 11 minutos aí de duração da música, a gente consegue ouvir, no fundo, um ruído de equipamento hospitalar, que sugere um batimento cardíaco. E no fim da música, o barulho ele acelera e indica a morte do personagem. É um fato implícito e que está apenas aí deduzido, né, pelo ouvinte. Então, assim, a gente deduz que ele tenha falecido, mas ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele se envolveu, aonde ele ia acabar, né? Então, assim, a gente aprende desde muito cedo, meus irmãos, a gente aprendeu desde muito cedo exatamente sobre isso. O tráfico, ele só te leva para 2 lugares, ou para a cadeia ou para o cemitério. Você só tem 2 caminhos, infelizmente. Tem gente que dá muita sorte e consegue sair antes, mas pessoas assim não conseguem. A gente não pode esquecer que são histórias, né? Algumas são é uma ficção, mas outras é uma realidade que eles tiveram ali. Não pode não ter sido isso, pode não ter sido assim, mas foi uma coisa que aconteceu ali da vivência deles. Então a gente chegou na faixa central, né, que é a 7, Diário de um Detento, que é a mais famosa, como eu disse lá na turma semestral, é a mais famosa de acordo com fonte e vozes da minha cabeça, e é a única que é a mais famosa. Mas eu acho, né, gente? Esse capítulo 4 ao meu ver, são assim, as que mais as pessoas conhecem. Né? Então, esse rap ele foi composto pelo Mano Brown, em parceria com o ex-detento Josenir, ou Josenir, cada um fala de um jeito, né? Dentro da cadeia falavam Josenir. E uma observação importante, e um fato importante, é que o Mano Brown ele não escreve músicas com outras pessoas que não sejam do grupo dos Racionais. Então, essa foi uma exceção, né? Por quê? O Josenir, ele estava dentro da cadeia quando desculpa, gente. O Josenir, ele conviveu com pessoas que estavam dentro do Carandiru quando teve o massacre. Então, ali ele conseguiu relatos de pessoas que estavam lá dentro, né, no dia. Por isso que ele conseguiu escrever com tanta veracidade, né? Tem gente até que acha que o Mano Brown ele estava preso na época que aconteceu o massacre do Carandiru, acharam que ele estava lá dentro do Carandiru, mas o Mano Brown ele nunca foi preso, né? Ele já foi parar na delegacia por problemas com a polícia, que a polícia arranjava com eles, mas ele nunca foi preso, né? Ele nunca foi para uma penitenciária. Então, esse é uma única letra aí que o Mano Brown ele escreveu em parceria com uma outra pessoa que não seja do grupo dos Racionais. Então, o destaque do disco, né, Diário de um Detento, ele vai relatar esse massacre do Carandiru que aconteceu lá em 92, um episódio que 111 presidiários foram executados após uma rebelião na casa de detenção de São Paulo. Com mais de 7 minutos, a letra ela vai fazer uma crítica contundente à polícia e ao Estado, com referência explícita ao então governador Luiz Antônio Fleury Filho. Eles falam assim: ratatatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Então, de acordo com relatos dos presidiários, né, que estavam lá dentro, não era necessário ter ocorrido toda esse massacre, essa execução, porque eles já tinham se entregado, né? Mas aí é aquilo, existem três verdades, digamos. Não, existem três, como falam, existem 3 lados, né? O dos presidiários, da polícia e a verdade, né? E de acordo com os fatos, realmente foi uma execução. Então, o extermínio do povo preto sempre foi um projeto. A gente vê esse projeto desde o começo do nosso país, né? Desde 1500, a eugenia, as pessoas elas queriam que a eugenia reinasse no nosso país, né? Que tivesse a raça pura, a raça branca, que pessoas negras, asiáticas, pessoas com deficiência, né? Elas não estivessem no Brasil, que o Brasil fosse uma Europa Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, assim, que fosse aquela coisa branca, sem miscigenação nenhuma. Então, esse extermínio do povo preto, ele é um projeto
que caça desde crianças de 1 ano que morrem com tiros na cabeça, como a gente viu essa semana que aconteceu no Rio de Janeiro, até homens, assim como aquele músico que também faleceu no Rio de Janeiro na mão da polícia. Então, é isso, gente, é um projeto, né? É um projeto que o governo, que o Estado brasileiro, ele busca todos os dias fazer. Então, o massacre do Carandiru, ele sintetizou, né, ele resumiu o que é a política genocida no Estado brasileiro, e que desde sempre foi intencional a aniquilação da população negra e pobre. E aí a gente vai para o ponto 2, a fé religiosa como perspectiva. Então, em Mágico de Oz, o Ed Rock, que escreveu, e Fórmula Mágica da Paz foi Mano Brown. Então, elas se assemelham por contrapor a dura realidade ao sonho de mudança. Então, é aquilo que eles vivem e aquilo que eles sonham em viver. Então, a música, as duas músicas, elas vão mesclar isso, aquela realidade que eles estão ali vivendo e o que eles queriam viver. Então, a primeira faixa, que é a 10, aborda a vida de um menor envolvido com drogas. Vale lembrar que esse menor, na época, ele tinha 10 anos. Né? Então, com 10 anos, já tinha uma criança envolvida no tráfico de drogas e que apelava pela fé que ele fala, né? Queria que Deus ouvisse minha voz em um mundo mágico de Oz. Na letra, no começo, né, dessa música, Mágico de Oz, esse menor, ele fala que ele queria as coisas boas. Ele não queria estar ali no tráfico. Se fosse por ele, né, se ele tivesse opção, ele não estaria ali. E ele fala como ele gostaria que tivesse o mundo dele, como era para ser o mundo dele, a vida dele, né? E na outra, né, que é a faixa 11, retrata a vida de alguém sem perspectivas, então já não tinha mais perspectiva de melhora, mas que ainda assim buscava a salvação, né? Então ele fala, eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não bota má fé, mas eu vou atrás. Eu vou procurar e sei que vou encontrar. Da minha fórmula mágica da paz. Então ele sabe que as pessoas não acreditam nele, mas mesmo assim ele vai atrás. Mesmo assim ele busca a melhora na vida dele, mesmo ele não tendo perspectiva daquilo, que aquilo vá mudar, que aquilo vá melhorar. Ponto 3, as referências nostálgicas, né? Aqui a gente chega num ponto sobre a faixa 9, que é Qual Mentira Vou Acreditar, e nas letras, o Mano Brown, né, nessa música Fórmula Mágica da Paz, ele materializa a passagem do tempo nas pipas empinadas pelos garotos da sua comunidade. Né? Então, aqui em Fórmula Mágica da Paz, mas em Qual Mentira Vou Acreditar, em Qual Mentira Vou Acreditar em momentos instrumentais. E nas letras, que eu vou falar agora, é de Fórmula Mágica da Paz. Não sei se isso ficou muito confuso para vocês. Mas o Mano Brown vai materializar a passagem do tempo nas pipas empinadas pelos garotos aí na comunidade, que ele fala assim, caralho, que calor, que horas são agora? Dá para ouvir a pivetada gritando lá fora. Hoje, acordei cedo para ver, sentir a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás, eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os caras, faz mó tempo, e o tempo não para. Então, ali vem daquelas crianças empinando, né, as pipas e brincando, gritando um com o outro ali em relação às pipas, né? Ele lembra ele volta 15 anos antes, que ele estava ali no meio, que ele estava empinando pipa. Ele não tinha tanta preocupação, ele não tinha tanto problema, ele não tinha passado pelas coisas que ele passou até então, né? Então ele lembra quem estava aí com ele ali no meio, né? E onde estão essas pessoas? Né? Algumas já morreram, outras saíram da comunidade, tiveram uma vida melhor, conseguiram, né, uma vida melhor, outras se envolveram no tráfico. O que aconteceu com essas pessoas? Faz muito tempo, e o tempo ele não para. É isso. Ponto 4, a revolta como fator de identidade. Então, agora a gente vai falar mais sobre o título Sobrevivendo no Inferno. Então, ele caracteriza o álbum como um guia ético de sobrevivência no espaço marcado pela morte. Então, o que é sobreviver? É você tentar viver. Ah, eu estou vivendo na minha casa.
Tá, eu não tenho problema nenhum. Então eu estou vivendo aqui tranquilo, mó paz, sem problema nenhum. Agora, o que é sobreviver? A gente sobrevive quando o nosso país está em guerra. A gente sobrevive em lugares perigosos. Então, ele está sobrevivendo no inferno. E aonde é o inferno? É a comunidade que ele mora, é o lugar que ele mora. Aí eu coloquei, né? Daí a hipérbole inferno. As letras, elas vão descrever a experiência forçada da criminalidade entoada na curta faixa de abertura Gênesis, que ele fala assim: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor e o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Então, de novo, a gente tem que aqui separar por partes o que diz na letra da música. Então, o que Deus deu para ele? O mar, as árvores, as crianças, o amor. Então, Deus deu tudo aquilo de bom na vida dele, né? O amor, as crianças. E o que o homem deu para ele? Deu a favela, o crack, a trairagem, as bebidas, as armas. Então, tudo que era de ruim na vida dele tinha vindo do homem. Então, por isso esse apego tão grande à fé. Então, nessa letra Gênesis, a gente consegue realmente ver essa revolta como fator de identidade. E o que ele tem? Ele tem uma Bíblia velha e uma pistola. Sabe aquele meme, tipo, um pouco de droga, um pouco de salada? É exatamente isso. Então, ele tem uma Bíblia velha, mas ele tem uma pistola. Ele se apega à fé, mas mesmo assim ele ainda tem uma pistola para se proteger. Ele sabe que Deus vai proteger ele. Ele tem esse entendimento. Mas mesmo assim, ele ainda precisa da pistola para proteger ele. Porque, querendo ou não, é sabe, com um pé atrás. A gente confia, mas eu ainda assim preciso ter a minha proteção. E depois disso tudo que ele tem, o que ele ainda tem? Depois disso tudo, ele ainda tem um sentimento de revolta. Então, ele tem duas coisas, uma que é a fé dele e outra que é uma pistola, e ele tem esse sentimento de revolta. Esse sentimento de revolta com as desigualdades que ele vê na comunidade, esse sentimento de revolta com o racismo diário, com essa violência sistêmica, a violência urbana, a violência policial e várias outras coisas, né? E ele fala no final, eu estou tentando sobreviver no inferno. Então ele ainda está tentando, ele não está sobrevivendo, ele está tentando sobreviver no inferno. Então, a experiência do eu lírico tem a função de denúncia social, né? Porque dá a voz para um grupo marginalizado, que está à margem da sociedade, mas se mantém vivo e orgulhoso de sua identidade. Carol, até que horas vai essa aula? Até 11h55, né? Se eu não me engano. 11h50, mas 11h55 pode ser também. Não, então tá, 11h50, a gente ainda tem 11 minutos, é só para saber. Então, mas se mantém esse sentimento, né, de se manter vivo e de se manter orgulhoso ainda com a sua identidade, com as coisas que viveu e ainda assim lutar, né, para um mundo mais justo e igualitário. A gente chegou nas nossas considerações finais. Olha só, eu terminei em 20 minutos assim. E vamos lá. Então, nessas considerações finais agora, eu queria que vocês falassem um pouco, abrissem o mic, escrevessem no chat, não tem problema, mas participassem, assim que eu terminar esse aqui. Então, nessas considerações finais, a gente consegue ver que os Racionais, eles rejeitaram a imagem do Brasil como um país de convivência étnica harmoniosa. Então, isso que falam de o racismo ele não existe, o que, né, o vice-presidente do nosso país, o Mourão, ele falou, né, não existe racismo no nosso país. Isso foi uma coisa que exportaram, né, mas isso não existe, isso aqui dentro não existe, né, mesmo com crianças morrendo dentro da escola com tiro nas costas, mesmo com uma criança dentro de casa tomando tiro da polícia, mesmo com uma criança dentro de uma Kombi tomando tiro da polícia, ainda assim o racismo ele não existe, mesmo a gente apanhando da polícia, de quem deveria nos proteger, mesmo a gente sendo chamado de macaco dentro de mercado, de ladrão, de isso, de aquilo, o racismo ele não existe.
Ele é uma invenção da nossa cabeça, né? Então, os racionais, eles rejeitam essa imagem que criam do Brasil, né? De que não existe racismo e que tem essa convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, essa ideia de democracia racial, ela vai se apoiar no elogio à miscigenação. Então, o que é a miscigenação? O que foi, na verdade, né, a miscigenação? A miscigenação, ela foi calcada no estupro de mulheres negras e indígenas. A miscigenação, ela foi isso. A gente tem aqui uma professora de história que pode, não sei, está confirmando, eu espero que sim, mas que a miscigenação, ela foi isso, né? Tem dados que 75% da população brasileira tem uma parte do DNA de pessoas, de mulheres negras e indígenas. Então, assim, as mitocôndrias, vamos lá para a biologia rapidinho, só para vocês entenderem agora. A gente só recebe mitocôndrias da nossa mãe. A gente não recebe do nosso pai. O que são mitocôndrias? Respiração celular. Então, 75% da população brasileira tem mitocôndrias, vamos colocar assim, de mulheres negras e indígenas, né? Então, exatamente, amiga. A gente está aqui, história, biologia, entre tudo. Então, a gente tem aí 75% da população brasileira com DNA de mulheres negras e indígenas. E somente 5% dessa população brasileira tem o DNA de homens negros e indígenas. E os outros 95%? É isso que eu quero dizer, que a miscigenação ela é calcada no estupro. Algumas relações naquela época podem ter sido consensuais? Sim, mas muito poucas. Muito poucas, porque existe uma relação de poder. Então, você é a minha empregada, você é a mulher que me serve. Então, você não vai me servir só na mesa, você vai me servir no quarto também. Então, é daí que vem essa miscigenação. Então, é muito bonito falar, né? Ai, não, porque eu sou de todas as raças. Não, a miscigenação ela não foi boa. A miscigenação ela não é boa. A miscigenação ela vem com o intuito de mostrar que o estupro ele está marcado no nosso DNA. O estupro ele está ali, ó, transcrito no nosso DNA. Não tem o que falar que ele não existiu. Então a miscigenação ela é isso, tá? Agora voltando para os racionais, saindo aí da parte da história e da biologia, voltando para o álbum, então é isso a miscigenação, né? É esse fato incorporado ao senso comum como base da identidade brasileira. Mas não é bom. Então, quando alguém falar sobre miscigenação, lembrem-se, miscigenação não foi uma coisa boa, não foi. Então, com as canções, o grupo paulistano, né, eles se empenham num grande desafio do movimento negro brasileiro, né, no qual eu, entre outras pessoas dentro do cursinho, fazemos parte, que é afirmar a existência do racismo e a violência sistêmica. Então, o racismo, ele existe. O racismo, ele é diário, né? Desde que a gente vai num supermercado, num shopping, na Zara a gente conseguiu ver isso, né? Que eles tinham esse código, um código para que quando pessoas negras adentrassem naquela loja, elas fossem seguidas, né? Então, uma vez, eu até esqueci de contar isso no semestral, mas uma vez eu entrei dentro de uma loja, eu assisto bastante vídeos, né? Tipo, sobre essa temática, né? Racismo, porque a gente, infelizmente, tem que se formar sobre. E eu estava assistindo uma menina que chama Tamires Borssan, se eu não me engano, né? E ela é carioca, ela é maravilhosa. E aí ela estava falando como reagir a uma situação racista. E aí eu vi isso, tipo, 2 meses antes de acontecer, e eu estava numa loja, e aí uma moça, uma funcionária, chegou assim do meu lado, né? Oi, posso te ajudar? Não vou falar qual loja é, Riachuelo. E aí ela perguntou assim, eu só tô dando risada porque eu vi a Carol rindo, gente. Mas ela me perguntou assim, eu posso te ajudar? Eu falei assim, não, moça, eu tô escolhendo um presente aqui, Dia dos Pais, né? Eu tô escolhendo um presente aqui, não, tá bom. Aí, de repente, eu vejo um segurança... exatamente, só podia ser loja de bolsonarista. Aí eu falei assim, não, tô escolhendo um presente. Aí, de repente, do lado, na arara do lado,
brotou um segurança no meio das roupas, assim, do nada. Quando eu vi, ele já estava ali. Eu falei, algo de errado não está certo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a andar pela loja e ele começou a andar atrás de mim. Aí eu parei, olhei para trás e falei, você precisa de ajuda? E aí ele não sabia como reagir. Ele falou, não, eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu falei assim, mas o seu trabalho é ser segurança da loja ou ser minha segurança pessoal? Então, o racismo, ele existe exatamente por isso. E é difícil ter essa resposta. Mas, infelizmente, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês, pessoas não brancas, vamos colocar assim, com certeza ficou, porque aí ele, né, eu estava tipo, e aí, meu anjo, tudo bom? Ensinar para vocês a como ter esse tipo de resposta. Imagina, Flor. Mas, infelizmente, a gente precisa estar armado diariamente contra isso, porque o racismo ele é diário. A gente às vezes não precisa nem colocar o pé para fora. Ele acontece aqui na internet, ele acontece no nosso celular, né? Quantas crianças, a filha do Bruno Gagliasso, que fala, a gente nem sei, sofreu racismo na internet. Uma criança foi chamada de macaca na internet. Então, assim, saibam os direitos de vocês perante isso. Injúria racial é crime e agora está se tornando crime inafiançável. Então, saibam disso, saibam dos direitos de vocês, tá bom? Então, os Racionais, eles lutaram, né? E eu acho que, pelo menos ao meu ver, de novo, fonte voz da minha cabeça, sempre vão lutar para isso. Então, a fim de justificar a luta antirracista e a adoção de políticas públicas realmente eficientes, né? Infelizmente, a gente vê pessoas como o Sérgio Camargo, né, o presidente da Fundação Palmares, o Fernando Holliday, pessoas que chegaram lá, mas que não ajudam os que estão aqui. Infelizmente, são massa de manobra da branquitude. Então, hoje, né, eu estou aí me formando em ciência política, porque eu percebi que a minha atuação seria muito melhor dentro dessa área, né? Porque eu percebi que pessoas como nós, a gente vai ter que se formar ao longo da vida. Então, ouçam o álbum dos Racionais, mesmo que não, né, vocês não vão fazer aí o vestibular da Unicamp, ouçam, escutem aí durante a semana, entendam, né, tem essa interpretação de texto aí nas letras, e dia 20 de novembro a gente vai estar nas ruas, não só pelo Fora Bolsonaro, mas também pela justiça aos corpos negros que foram executados e estão sendo exterminados diariamente. Né? Então, o Dia da Consciência Negra, né, que a gente chama, porque, infelizmente, é o único mês que lembram que a gente sofre. Né? Depois de amanhã é o dia que começa o mês, né, o nosso mês, o mês que a gente pode falar e que a gente, bom, em partes vai ser ouvido, né? Infelizmente, não é todo mundo que acredita e não é todo mundo que ouve. Então, quando você ouviu o seu amigo negro falando que ele sofreu racismo, não fala que isso é coisa da cabeça dele ou que isso não existe, mas sim acolha. Ajude, se possível, vá na delegacia com ele, porque todo apoio nessa hora é necessário. Então, o álbum dos Racionais, ele mostra que essa violência sistêmica, como está aí no slide para vocês, ela não é de hoje. Ela não é desde 1997. Ela é desde 1500. Então, ela não começou agora, ela não começou ontem. Exatamente. Eu não queria falar isso, né? Porque eu sou professora de vocês. Mas é isso, gente. Eu vou terminar então aqui com a anual. Por favor, não postem essa aula. Mas com fogo nos racistas. Ai, meu Deus, a professora incitando ódio. Carol, isso é crime? Não, isso pode, aqui tá permitido. Isso pode? Ah, então tá bom. Então, olha, gente, como diria Djonga, nosso pensador contemporâneo, fogo nos racistas, fogo nos fascistas, nos machistas e fogo no Bolsonaro também, que é tudo isso e um pouco pior, tá bom?
Gente, olha, 2 sugestões para vocês. Além de ouvir o álbum, tem um cantor que chama César MC, não sei se vocês conhecem, mas ele lançou um álbum agora, né, que chama Dai a César o que é de César. E tem 2 músicas que eu queria indicar para vocês hoje, que chama Dai a César o que é de César, né, que leva o nome do álbum, e Antes que a Bala Perdida Me Ache, né? E essa música ela tem participação do Emicida, que também é outro cantor. Gente, olha, hoje só tô com indicação boa aqui para vocês, tá? Então, é isso, gente. Ouçam. Nessa música, né, Antes que a Bala Perdida Me Ache, no verso do Emicida, ele fala que estão matando Aristóteles pretos. Então, tem pensadores morrendo, crianças que não conseguem alcançar a idade para formação, assim como vocês, porque estão morrendo na mão da polícia, né? Então, a nossa luta, não só das pessoas pretas, né, mas das pessoas indígenas, das pessoas brancas, amarelas, né, é essa, é a luta antirracista, né? É mostrar que a gente existe e colocar o dedo na ferida e colocar um basta nisso. Tá bom, gente? Terminei a aula aí 6 minutinhos antes, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem compartilhar alguma coisa. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa e não quiser que grave, a gente para a gravação, Posso né, parar? Carolzinha? Vou parar, A então. gente pode parar, tá bom? Beijão, gente!